Vamos dar o início, né, à qualificação de doutorado do engenheiro Matheus Rocha. Quero agradecer de antemão a presença, né, dos professores Éder e Sérgio, que aceitaram participar como avaliadores do trabalho do Matheus. Fique à vontade, Matheus, para fazer a sua apresentação e em seguida a gente faz a arguição. Obrigado, professor. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Matheus Rocha e eu venho apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento de formulações enriquecidas do método dos elementos de contorno isogeométrico para análise de fratura e fadiga. Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus Rocha. Eu venho apresentar aqui, como parte do exame de qualificação ao meu doutorado, o trabalho intitulado Desenvolvimento de formulações enriquecidas do método dos elementos de contorno isogeométrico para análise de fratura e fadigas de estruturas tridimensionais, que é desenvolvido por mim e orientado pelo professor Dr. Edson Denner Leonel. Esse trabalho ele possui 7 capítulos aqui apresentados no nosso sumário. Então, inicialmente, será apresentada uma introdução contextualizando a linha de pesquisa em que trabalho e desenvolvo nessa pesquisa. Na sequência, eu vou discutir a respeito da abordagem isogeométrica para curvas e superfícies. Em sequência, serão discutidos os aspectos básicos atrelados ao método dos elementos de contorno isogeométrico tridimensional, método numérico utilizado no presente trabalho. Em sequência, a partir do item 4, de 4 ao 6, são os desenvolvimentos propostos nessas teses desenvolvidos por mim, em que nós temos no capítulo 4 o tópico de condições de contorno concentradas no MEC isogeométrico tridimensional. Em sequência, a incorporação de superfícies aparadas ao MEC tridimensional será abordada. E, na sequência, será abordada a formulação enriquecida para abertura de fissura no MEC G tridimensional. E, por fim, as conclusões parciais e o cronograma da presente tese até o final do prazo regimentar. Bem, a introdução. Este trabalho está inserido na linha de pesquisa que visa predizer o comportamento mecânico de sólidos e sistemas estruturais de modo a se garantir que não ocorra falha dessas estruturas, dado que tais falhas podem acarretar em um grande prejuízo do ponto de vista tanto material quanto em perdas de vidas humanas. Nesse contexto, a mecânica da fratura surge como uma disciplina que estuda considerando de maneira discreta a presença de fissuras nos sólidos e a influência dessas fissuras no comportamento mecânico global, bem como a possibilidade da propagação de tais fissuras, causando assim o colapso e a perda de capacidade portante das estruturas correntes de engenharia. Nesse contexto, a mecânica da fratura elástico-linear parte da abordagem da teoria da elasticidade linear clássica e propõe os desenvolvimentos que vão considerar de maneira discreta a fissura nesse meio, um meio isotrópico linear e frágil, isto é, como por exemplo, materiais de vidro e materiais cerâmicos. Na sequência, também, a mecânica da fratura também pode estudar o fenômeno da fadiga clássica, em que ocorrem ciclos de carregamento sobre as estruturas que, submetidas a um baixo nível de tensão, podem sofrer uma propagação de fissura devido a esse regime de fadiga que pode causar o colapso estrutural. E também, objeto de estudo desse trabalho, a abordagem da fadiga coesiva, em que não linearidades geométricas do material são acionadas quando esse ciclo de carga e descarga possui uma das cargas muito acima do carregamento atuante, o que causa então uma zona coesiva próxima à ponta da fissura. Com 2 exemplos aqui são apresentadas falhas estruturais que são explicadas de maneira consistente pela mecânica da fratura, como a falha dos navios da classe Liberty, e também um acidente aéreo que foi causado por propagação de fissura devido à fadiga, que possui uma fatalidade da Lower Airlines 243. Nesse contexto, os métodos numéricos surgem como uma excelente abordagem para a gente predizer o comportamento mecânico sem a necessidade de fazer extensivos ensaios experimentais. Dentre os métodos numéricos, aqui serão destacados 3 métodos mais comuns, dentre vários que são utilizados na literatura. Aqui, inicialmente, destaca-se o método dos elementos finitos, em que são utilizados nós e elementos como entidades para a construção de uma malha de domínio sobre o sólido, sobre a qual é feita a análise mecânica e são escritas as equações da elasticidade de modo a obter os campos mecânicos incógnitos. No entanto, o método dos elementos finitos ele possui alguns entraves para tratamento de problemas de mecânica da fratura, devido ao elevado gradiente de tensão próximo à ponta da fissura e a necessidade de remalhamento exigida pelo método, dado que a propagação de fissura vai exigir a reconstrução dessa malha a todo momento. Nesse sentido, o método dos elementos finitos generalizados, ele propõe uma expansão no espaço de aproximação em deslocamentos ou em forças de superfície, de modo a incorporar comportamentos pré-esperados a priori na análise mecânica de sólidos com presença de fissuras, o que permite, então, a eliminação do problema do elevado gradiente de tensão ou dispensa a necessidade do remalhamento. Alternativamente ao método dos elementos finitos e ao MFG, tem-se o método dos elementos de contorno, em que a presença da fissura
em que utiliza-se exclusivamente uma malha de contorno no problema mecânico para poder fazer a análise do sólido e a análise estrutural e definir, então, os campos mecânicos incógnitos do problema. Serão destacadas, então, algumas vantagens do MEC para problemas da mecânica da fratura em relação aos seus pares, métodos de elementos finitos e generalizados. Como, por exemplo, a redução da dimensionalidade da malha, o que reduz a necessidade, reduz o custo computacional associado à construção dessa malha para análise mecânica. Além disso, o remalhamento ele é simplificado, pois, uma vez que a fissura está aqui presente, a propagação dessa fissura pelo meio não vai exigir um remalhamento ao longo do domínio, mas sim exclusivamente ao longo do contorno, por isso simplificado e não dispensado. Além disso, a definição das grandezas internas ela pode ser determinada de maneira precisa, uma vez que os campos mecânicos, uma vez que são utilizadas as equações integrais, também para calcular tais grandezas como deslocamentos e tensões internos ao sólido. Isso, no método dos elementos finitos, ele é feito a partir de interpolação das soluções modais. Destaca-se também agora, especificamente para o mérito deste trabalho, que o MEC é adequado para acoplamento com abordagens isogeométricas. Mas, e isso aqui é uma grande vantagem que se destaca aqui no presente trabalho e que motiva o uso do método dos elementos de contorno em conjunto com abordagens isogeométricas. Mas, o que são abordagens isogeométricas? Abordagens isogeométricas são abordagens em que a interpolação da geometria e campos mecânicos utilizam funções do tipo B-splines, NURBS ou T-splines, as isogeométricas no geral. Essas curvas, elas são as parametrizações utilizadas em softwares CAD, como o AutoCAD, o SolidWorks, que são softwares muito correntes na engenharia estrutural e na modelagem e no desenho mecânico de tais peças. Por conta disso, o acoplamento entre a abordagem isogeométrica e o método dos elementos de contorno ele vai permitir a dispensa na construção de malha na importação do modelo CAD. Uma vez que foi feito esse desenho no CAD, este desenho já é a nossa malha do método. E uma vantagem da utilização de tais curvas é que elas representam de maneira exata certas curvas complexas, como as curvas cônicas, esferas, toroides e outras superfícies que têm uma descrição a qual abordagens lagrangianas não conseguem descrever independente do grau. E, além disso, é interessante destacar também que o alto grau de continuidade de curvas permite uma melhor representação de gradientes de tensão existentes no contorno do sólido ou no domínio do sólido. Nesse contexto, e alternativamente, esse trabalho também utiliza formulações enriquecidas no método dos elementos de contorno, que consiste no enriquecimento de funções de interpolação para, assim, permitir a incorporação de comportamentos mecânicos esperados para o problema, aumentando, assim, a qualidade da resposta do problema em estudo. E essa abordagem enriquecida é interessante porque ela aumenta o sistema em poucos graus de liberdade, o que mantém mantém a exigência de solvers numéricos para resolver o problema, porque em relação ao tamanho original do problema, ele é aumentado de forma bem pequena. Com isso, em problemas da mecânica da fratura, utilizando o método dos elementos de contorno, dois são os enriquecimentos que este trabalho pretende utilizar. O primeiro deles é o cálculo direto dos fatores de intensidade de tensão, uma grandeza muito relevante para a mecânica da fratura para descrever o estado de tensão próximo à ponta da fissura, a partir então do reenriquecimento por funções de Westergaard, e a dispensa do remalhamento para a propagação de fissura, quando ocorre a intersecção entre a fissura e o contorno externo, que é aqui apresentado pela função Refside. E aqui eu apresento também qual seria o comportamento da solução da mecânica da fratura comparando com a aproximação quadrática do MEC lagrangiano. Percebe-se que é um salto que não é captado pela abordagem lagrangiana convencional e que a abordagem enriquecida permite introduzir a análise. Com isso, os objetivos do presente trabalho são o objetivo geral do presente trabalho é o desenvolvimento de formulações enriquecidas do MEC tridimensional isogeométrico para a representação de problemas da fratura elástico-linear e de fadiga. Com isso, em objetivos específicos, podem se destacar a aplicação direta de condições de contorno concentradas, a consideração de superfícies aparadas, o enriquecimento para abertura de fissura via função Refside, o enriquecimento para a determinação direta dos fatores de intensidade de tensão via funções de Westergaard, a propagação de fissuras com as abordagens enriquecidas aqui apresentadas e a aplicação dessas formulações supracitadas em problemas de fadiga clássica e coesiva. E, enquanto metodologia, o presente trabalho ele é uma pesquisa de caráter totalmente teórico e numérico, em que o levantamento bibliográfico é efetuado a partir do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP, consultando assim o Web of Science, o Scopus e o Science Direct para poder estar identificando os tópicos na fronteira do conhecimento aqui abordados. E, para tanto, a implementação das formulações desenvolvidas ocorre em código integrado do grupo de pesquisa, um código iniciado aqui pelo professor Sérgio Cordeiro, na linguagem de programação Fortran 90. E a validação numérica das formulações
são efetuados a partir de exemplos da literatura ou analíticos, ou validados com softwares equivalentes, com métodos numéricos equivalentes. Dessa forma, então, inicia-se a apresentação da abordagem isogeométrica para curvas e superfícies. Essa abordagem ela se inicia pela definição das curvas B-splines. Tais curvas são definidas a partir das seguintes entidades. Ela tem um grau, uma quantidade de pontos de controle e uma entidade denominada vetor de Knot. Além disso, o Knot span. O vetor de Knot vai ser um vetor não decrescente de parâmetros que vão estar associados ao parâmetro de interpolação e a partir de pontos denominados pontos de controle, essa curva pode ser construída, então, parametricamente. Aqui, então, apresentam-se conceitos como polígono de controle, o próprio ponto de controle e o Knot. Dessa forma, o cálculo das funções de forma aqui utilizadas, podem ser feitas de diversas maneiras. Uma delas que é adequada para a implementação computacional é a formulação recursiva de Cox-de-Boer, em que se calculam as funções de grau P a partir de suas funções de graus inferiores até grau zero, que é uma função contínua e unitária em relação a um determinado intervalo denominado Knot. As propriedades de tais curvas merecem destaque, como, por exemplo, elas possuem caráter local, em que as funções de forma mj-p até jp são não nulas exclusivamente no intervalo de j, no Knot span de j até j mais 1, o que garante um suporte compacto às funções de interpolação, que é interessante para aplicação em métodos numéricos. Elas são não negativas, elas atendem à partição da unidade, uma outra característica muito importante para a sua aplicação em métodos numéricos, e isso enquanto vantagem é que elas são infinitamente diferenciáveis no interior do Knot span delas, e P-E diferenciáveis sobre o Knot, com Z sendo a multiplicidade. Esse detalhe aqui é apresentado quando este Knot aqui ele recai sobre o ponto de controle e a gente tem uma descontinuidade em derivada sobre o ponto 3,3 aqui nessa representação de uma curva B-spline. Já as curvas NURBS, elas são um avanço em relação às curvas B-splines, onde utilizam-se funções racionais, uma ponderação a partir de um peso atribuído a cada ponto de controle. Com isso, todas as propriedades da B-spline são herdadas pelas curvas NURBS, e aqui apresenta-se então uma representação de diversas curvas NURBS de grau 2, que representam de maneira exata a parametrização de um círculo. As superfícies NURBS, então, que são o objeto de interesse do presente trabalho, dado que utiliza-se aqui o método dos elementos de contorno tridimensional, que vai, por sua vez, utilizar malhas bidimensionais, é definida a partir do produto tensorial entre duas curvas NURBS univariadas. Então, aqui apresenta-se, então, a multiplicação de uma função n, em uma das direções paramétricas, e m, na outra direção paramétrica, ponderado, então, por um peso associado a este ponto de controle, em que vai gerar, então, essa função φ de forma, considerando, então, o produto entre essas duas funções e o peso associado a elas. Isso, então, gera um espaço paramétrico bidimensional aqui apresentado, que vai representar, então, um espaço físico, um espaço paramétrico que se eta. E o Knot span, então, essa sub-região aqui apresentada, que está, então, sendo definida para esse espaço físico e espaço paramétrico que estão aqui, então, se correlacionando, eles são interessantes de serem destacados para o método dos elementos de contorno, porque eles vão definir a região de integração, que será discutido adiante. As funções de forma, então, elas herdam as propriedades das funções NURBS geradoras, que são não negatividade, suporte compacto, atender partição da unidade, e a ordem de diferenciabilidade que foi previamente mencionada. Porém, superfícies NURBS, elas possuem uma dificuldade que é a inserção de detalhes e furos em tais superfícies. Uma vez que o produto tensorial entre duas curvas univariadas vai gerar uma grande porção no espaço. Dessa forma, de modo a resolver tal problema, a gente utiliza a operação de aparação. Os engenheiros estão, de certa forma, acostumados com essa operação porque é o comando que nós utilizamos denominado subtract, no AutoCAD ou afins. Quando utiliza-se um subtract, ele automaticamente vai utilizar uma curva de aparação, uma curva aparada no software. E também quando você quiser desenhar uma curva reduzida ou mais complexa. Dessa forma, existem curvas de aparação internas, que removem porções internas à curva, ou curvas de aparação externas, que só mantêm uma porção interna. E, dessa forma, as superfícies NURBS aparadas, elas vão ter tipos de função de forma, cuja função de forma vai ser classificada como completa, aparada ou vazia. Completa, quando esta está numa região que é mantida do sólido sem ser interferida pela curva de aparação. Aparada, quando a curva de aparação passa sobre o suporte da função de forma NURBS. E vazia, quando ela está totalmente imersa numa região que vai ser removida do sólido, da representação. Com isso, os pontos de controle eles seguem a classificação da função de forma associada. Isto é, se a função de forma é completa, o ponto de controle é completo, e assim para as demais classificações. Dessa forma, o presente trabalho também aborda a utilização de B++S-splines, que é um tipo de parametrização que permite considerar diretamente a presença da aparação na construção. Não são novas funções de forma, são funções de forma que são construídas a partir das funções de forma pré-existentes e da presença da curva de aparação.
Com isso, a escrita da parametrização ela vai ser efetuada em função de pontos sobre a curva de aparação. Então, aqui, inicialmente, as curvas ela seria escrita a partir de pontos completos e pontos aparados. Tais pontos aparados vão então ser reescritos de modo a se escrever entre esses pontos médios e pontos especiais que surgem na dedução. E esses pontos médios eles vão ser associados a pontos que estão na coordenada paramétrica da curva de aparação, que mede em relação às coordenadas de extremidade na região de corte. Com isso, é possível, então, escrever os pontos pré-existentes paramétricos a partir de um mapeamento para os pontos definidos como pontos médios, a partir dessa matriz B. Dessa forma, o desenvolvimento dessa matriz B permite, então, que seja reescrita essa expressão em que essa matriz TM ela vai ser uma B transposta multiplicado por um vetor que faz parte do espaço linha de B e por outro vetor que faz parte do espaço nulo de B transposta. Dessa forma, desenvolvendo, obtém-se, então, que esse vetor aqui ele é dado por essa expressão, função, então, dos pontos que estavam sobre funções de forma aparadas, e assim escreve-se, então, qual é a matriz que transforma, então, que vai estar associada, então, a esses pontos PM. E agora, com relação ao espaço nulo, é importante, então aqui já temos TM corretamente definido, e agora precisamos definir essa função psi, que é obtida a partir da decomposição em valor singular, ou singular value decomposition em inglês, porém, e aí que entra um ponto de divergência desse trabalho com relação à literatura, que é relacionado ao fato de essa decomposição em valor singular não garantir o atendimento da partição na unidade, em contraponto ao que está escrito no artigo de Zhu e Ma, de 2016, que propõe as B-splines, B++-splines. Que propriedades seriam essas? B-psi tem que ser nulo, espaço nulo, e a psi com a sua psi inversa tem que ser a identidade. Com isso, então, o presente trabalho propõe um ajuste para a garantida para a partição da unidade nessa formulação, em que é imposta de maneira direta a soma da linha da matriz como 1, a partir de uma constante de ajuste, que aqui é dada pela letra gama. Desenvolvendo, então, a presente conta de formato matricial, pensa que esse gama ele é diretamente a E transposta obtida inicialmente na decomposição de valor singular, multiplicado por essa matriz zeta, que é 1 menos o somatório da linha da matriz TM. Com isso, então, nós temos essa transformação aqui apresentada, e com isso, então, é garantido que é atendida a partição da unidade e permite-se, então, a utilização das B++-splines na abordagem, na aproximação e parametrização de superfícies aparadas. Dessa forma, então, agora o presente trabalho abordará o método dos elementos de contorno isogeométrico tridimensional. Este método ele parte da utilização do método de resíduos ponderados sobre a equação diferencial da elasticidade linear, em que utiliza-se como função ponderadora a solução fundamental de Kelvin. Dessa forma, chega-se a uma equação integral, que é conhecida como identidade somigliana, que, derivada com relação à posição do ponto-fonte, permite a obtenção, então, da equação integral em forças de superfície, que é linearmente independente da equação anterior. E aqui, então, estão apresentadas as soluções fundamentais utilizadas nas presentes equações, e, a partir de um processo limite em que esse ponto, que inicialmente estava ou interno ou externo, é levado para o contorno, permite-se, então, a obtenção de equações integrais para o contorno do sólido, em que é importante destacar a presença da integral no sentido do valor principal de Cauchy, neste núcleo e neste núcleo, e a integração no sentido da parte finita de Hadamard no núcleo S asterisco, para a equação hipersingular. Com isso, este trabalho utiliza o método dos elementos de contorno dual, uma vez que a utilização exclusiva da equação integral em deslocamentos é impossível, dado que tal equação utiliza distância em relação ao ponto-fonte e os pontos-campos, e uma vez que essa equação utiliza distâncias, utilizar 2 pontos na mesma posição geraria 2 linhas iguais no método, ou linearmente dependentes. Dessa forma, a equação integral em deslocamentos é utilizada em uma fase da fissura, enquanto que a equação integral em forças de superfície é utilizada em outra fase da fissura. Tomando-se cuidado com os termos livres, nós utilizamos, então, 2 equações linearmente independentes entre si para que seja possível representar, possível calcular o campo mecânico de sólidos fraturados, via MEC. Com isso, a interpolação, então, utiliza as funções de forma φ, que foram previamente apresentadas como funções com superfícies NURBS, tanto para geometria quanto para campos mecânicos. Então, utilizando as superfícies NURBS para campos mecânicos, uma vez que os pontos de controle não estão necessariamente posicionados sobre o contorno do sólido, os parâmetros agora eles não têm significado físico, sendo parâmetros associados à interpolação dos deslocamentos e das forças de superfície. Com isso, a equação integral resultante admite esse formato,
então, utilizando a interpolação, permitindo-se que os parâmetros de deslocamentos e forças de superfície sejam removidos da integral, dado que eles são constantes, um para cada interpolação. A integração, por sua vez, exige uma transformação entre o espaço paramétrico da NURBS para o espaço de integração gaussiano, sobre o qual quadraturas numéricas são conhecidas. Dessa forma, utiliza-se essa interpolação linear entre o espaço Xi chapéu e eta chapéu, e o diferencial de contorno, então, ele vai estar associado a essa expressão, na qual teremos dois jacobianos, um jacobiano associado à transformação do espaço paramétrico da NURBS para o espaço físico, e outro jacobiano associado a essa transformação do espaço de integração para o espaço paramétrico da NURBS. Aqui é apresentado, então, esses dois jacobianos. Com isso, agora, considerando também a integração, nossas integrais agora elas se tornam um somatório em torno de todas as superfícies, de todos os knot spans, a partir, então, de uma integração sobre o contorno gama, sobre o domínio gama, que representa o espaço de integração de menos 1 a 1. E para regularização das integrais singulares, como a integral do P asterisco D, e também a do D asterisco T, e para a hipersingular, que seria a integral do S asterisco D, nós utilizamos o método de Gigiani devido à regularização. No método dos elementos de contorno isogeométrico, é importante a utilização de um método de colocação, dado que os pontos de controle não estão necessariamente sobre o contorno do sólido. Para tanto, utilizam-se as abscissas de Greville como abordagem para isso, em que a posição dos pontos de controle são obtidas a partir de tais expressões, e é necessário um ajuste para quando esses pontos de controle caem sobre as quinas, ou sobre pontos em que ocorre multiplicidade do vetor de Knot, pois esses pontos podem ter uma descontinuidade em primeira derivada, que configura uma quina, o que não permite a utilização do termo livre como meio, como utilizado no presente trabalho. Dessa forma, então, o sistema algébrico do MEC admite este formato para a equação em contorno externo, superfície superior da fissura com equação integral em deslocamento, superfície inferior da fissura com equação integral em forças de superfície. Essas equações podem ser escritas no formato de sistema algébrico, que podem ser simplificados no formato de sistema HD igual a GT, sobre o qual são aplicadas condições de contorno. A partir da operação de troca de colunas, obtém-se então um sistema algébrico AX igual a B, em que X armazena os campos mecânicos incógnitos em forças de superfície e deslocamentos. Agora, uma vez definidos os campos mecânicos incógnitos, é possível definir as grandezas internas, que podem ser efetuadas a partir da utilização das equações integrais previamente citadas para o domínio internas, em que o termo livre passa a ser 1, e as equações então vão ser obtidas a partir de uma integral que não vai necessitar regularização, dado que o ponto agora está interno, tanto que para deslocamentos quanto para tensões. Uma outra abordagem interessante que convém mencionar, que faz parte do método dos elementos de contorno, é a técnica de subregiões, em que é permitido o acoplamento entre sólidos não homogêneos conectados por uma interface com aderência perfeita. Poderia não ser perfeita, e aí as leis de aderência estariam também avaliadas, mas aqui, como a gente está avaliando a interface, vamos discutir apenas a imposição de acoplamento direto entre deslocamentos e a terceira lei de Newton aqui para as forças de superfície. Com isso, então, será apresentada agora a abordagem das condições de contorno concentradas no MEC tridimensional isogeométrico, que é um dos desenvolvimentos da presente tese, onde as condições de contorno, já para o método, as condições de contorno já são um desafio para métodos isogeométricos, pois, uma vez que os pontos de controle estão posicionados fora da superfície, tais pontos não vão ter um valor direto que vão permitir a representação adequada de determinadas condições de contorno ao longo do domínio. Algumas técnicas, como ajustes por mínimos quadrados ou outras, permitem uma melhor aplicação sobre eles, especialmente quando as condições de contorno não são ou sobre toda a porção ou quando não são constantes ao longo da superfície. Dessa forma, agora avaliando também em relação ao próprio MEC, sem considerar a abordagem isogeométrica, há um problema atrelado à aplicação de cargas e apoios pontuais, pois para isso é necessário utilizar um elemento de pequenas dimensões em cuja resultante de força seja equivalente à força concentrada aplicada. Só que isso é um entrave para o MEC isogeométrico, pois fazer um recorte, utilizar uma pequena área, além de prejudicar o condicionamento do sistema, pois ocorrerá a presença de pontos de colocação proximamente posicionados, também também prejudica a própria operação sobre essa superfície, que é uma operação custosa e às vezes até inexequível, devido ao fato de as superfícies isogeométricas serem construídas a partir de um produto tensorial. Dessa forma, o presente trabalho propõe a expansão do campo de forças de superfícies a partir da função delta de Dirac. Está aqui o campo de
está aqui o campo de força de superfície convencional do MEC, e aqui é apresentado, então, o somatório da força concentrada multiplicado pela função delta de Dirac, avaliada como sendo o ponto menos o ponto da carga. A incorporação à identidade de Sturm-Liouville, então, ela ocorre no termo de forças de superfície, que expandido e considerando também a interpolação de deslocamentos, torna-se essa expressão. Essa integral, então, ela pode ser avaliada para essas duas parcelas, então pode ser dividida, sendo essa integral primeira, que já era a do método dos elementos de contorno, convencional, isogeométrico, e a segunda parcela, então, ela pode ser avaliada a partir, aqui, então, considerando também o espaço de integração, e aqui as avaliações dessas, agora separando essa integração, é possível avaliar essa integral a partir da propriedade da filtragem da função delta de Dirac, em que a integral de uma função multiplicada pela delta de Dirac é a avaliação direta da função em relação a essa parcela que subtrai dentro da delta de Dirac. Com isso, então, obtém-se essas parcelas aqui que vão estar associadas a um termo adicionado ao lado direito do sistema. Então, não modificando as matrizes já previamente existentes. Desse modo, é possível estender a ideia de forças concentradas para apoios concentrados. De que modo? Utilizando, então, que a força aplicada é uma incógnita. Então, trocando aqui a força agora para uma força R, que não é sabida previamente. E como foram adicionadas incógnitas, a partir desses termos de reação de apoio R, são necessárias equações para manter o sistema quadrado. Dessa forma, utiliza-se então a compatibilidade em deslocamentos avaliada no ponto, nesse ponto que se eta barra, que seriam pontos dos apoios, os pontos em cujos apoios são prescritos. Dessa forma, o sistema algébrico aumentado ele é aqui apresentado em que essa função de compatibilidade ela agrega linhas ao sistema e essa matriz G aqui ela vai estar associada, então, à avaliação desses termos que foram obtidos a partir da propriedade da filtragem da função delta de Dirac. Desse modo, aqui apresenta-se um exemplo numérico em que foi avaliada a precisão do desenvolvimento da formulação de condições de contorno concentradas. Em que aqui são apresentadas as propriedades de material. Ao longo das linhas L1 e L2 são aplicadas pontualmente, igualmente espaçadas, exceto no ponto X0. São aplicadas condições concentradas em deslocamentos e duas forças concentradas são aplicadas, uma força F1 no ponto P1 e a força F2 no ponto P2. Desse modo, utiliza-se uma malha com 18 superfícies NURBS, uma malha isogeométrica com 18 superfícies NURBS, em que aqui são apresentadas as propriedades de malha da malha A e da malha B, em que a malha B é uma malha mais refinada em relação à malha A para se avaliar a convergência. E a referência desse exemplo é uma malha IMF, utilizando o software ANSYS, com tais propriedades geométricas, com tais propriedades de malha, em que são utilizados elementos sólidos tetraédricos de aproximação quadrática, o SOLID 186 do ANSYS. Desse modo, o campo de deslocamentos totais ele é condizente com o que era imaginado devido ao campo de deslocamentos apresentados, e aqui aqui são comparadas as tensões ao longo dessa linha vermelha aqui, que como o desenho é tridimensional isométrico, não fica muito bem representado, mas aqui estaria na posição x2 igual a meio, x1 varia de menos 5 a 5, e x3 aqui, na altura, na metade. E aqui estão, então, os campos de tensões associados, em que percebe-se que para a malha B, o campo de tensões ele é um campo bastante similar ao campo, bastante próximo ao campo obtido a partir do MEF para todas as componentes de tensão. E aqui são as propriedades dos pontos internos em que isso foi calculado. Com isso, apresentar-se agora a incorporação de superfícies aparadas ao MEC isogeométrico tridimensional, que foi também um desenvolvimento do presente trabalho. Para a utilização de superfícies aparadas, são 3 as etapas que precisam ser alteradas. São elas a identificação das aparações e dos cortes, que são promovidos a partir da curva de aparação, tanto quanto o tipo de funções de forma que estão ali associados, a integração, porque agora não é mais possível utilizar a integração de Gauss-Legendre diretamente sobre os Knut-Spans, já que eles foram modificados aparados, e também a estratégia de colocação adotada, uma vez que as abscissas de Greville podem resultar em pontos de colocação que não vão estar necessariamente sobre o contorno do sólido. Então, a identificação ela vai passar pela necessidade da detecção dos tipos de função de forma e pontos de controle, em completa, parada ou vazia. Para isso, inicia-se então um ponto de tal detecção a partir da detecção do cruzamento entre curva de aparação e os limites do Knut-Span. Isso é efetuado a partir de uma varredura ao longo da curva de aparação para identificar quando ocorre a troca de Knut-Span da coordenada paramétrica T em que ocorrerá a troca de Knut-Span. Quando é detectado que houve uma troca de Knut-Span desse Knut para esse ao longo dessa varredura,
é efetuado um Newton-Raphson localizado, em que a coordenada conhecida pode ser ora eta, ora xi, a depender, então, de qual coordenada que foi sabida que houve esse corte, essa troca. Então, é efetuado aqui, então, o método de Newton-Raphson localizado para definir todos os pontos de interseção entre a curva de aparação e o espaço paramétrico da NURBS. Com isso, é possível identificar também os pontos internos ou externos das curvas de aparação, a partir do algoritmo de Ray caching, comum na engenharia da computação. Isso é efetuado a partir da troca de sinal da função cruzamento. E tal troca de sinal indica que houve essa função cruzamento, então ela valeu zero, e se ela valeu zero, indica que o segmento de reta que parte do ponto a ser classificado e que cruza um ponto da curva de aparação, ele possui sinal nulo. Essa indicação, quando ocorre um total par de trocas, como aqui apresentado, é porque teremos, então, teremos um ponto externo à curva. E se o total for ímpar de trocas, digamos que o ponto estivesse aqui, ele cruzaria uma vez só, seria um ponto, então, interno. E, considerando isso, e o tipo de curva de aparação, é possível definir as curvas de aparação, os knot spans não aparados a partir dos pontos centrais como knot spans completos ou vazios, e para vértices de knot span aparados é possível determinar a forma de tais knot spans. Essas formas, elas podem ser 3, basicamente, com uma pequena adaptação que foi abordada no presente trabalho. A primeira delas é o tipo 1, em que a gente tem 3 vértices, tipo 2, em que são presentes 4 vértices, e o tipo 3, em que possuem 5 vértices, no formato, digamos, pentagonal. E o ordenamento dos vértices adotado no presente trabalho é que o canto inferior esquerdo ele é o primeiro, e, consequentemente, o lado inferior também é o esquerdo, e roda, então, no sentido anti-horário. E aqui está, então, também um exemplo de knot span parado. Nós temos 2 nós e os nós extras associados ao corte entre a curva de aparação e os limites do knot span. Quando ocorre uma troca de curva de aparação no interior do knot span, é necessário adicionar esse nó de extremidade na análise, o que vai tornando a análise cada vez mais custosa, dependendo de como a forma do knot span vai estar associada a essa curva de aparação. A integração, por sua vez, ela é necessária, como previamente mencionado, pois a integração convencional de Gauss-Legendre ela não se torna mais válida devido ao formato dos cortes. Então, o presente trabalho utiliza 2 propostas de integração para se fazer análise de superfícies aparadas. Uma delas é a proposta por Kinsey-1, um artigo de 2009 que trata sobre o mesh isogeométrico aparado, em que são 2 utilizados, e também uma estratégia que é proposta pelo presente trabalho como uma estratégia polar de integração. Então, discutindo um pouco a respeito da estratégia de Kinsey-1, nós temos aí 2 mapeamentos adicionais para a transformação do espaço de Gauss-Legendre, que é esse aqui à esquerda, e o espaço paramétrico da NURBS, que é o à direita. Dessa forma, então, a primeira transformação é dada pelas expressões aqui, e então vamos considerar os extremos das curvas de aparação do referido knot span. A segunda interpolação ela vai incorporar diretamente as funções de forma, a curva de aparação no problema, por isso esse triângulo aqui fica na barriga, e a última transformação ela vai estar associada a uma transformação similar à de elementos finitos triangulares e lineares. Então, vai levar isso para o espaço paramétrico da NURBS, já aparado. Já o mapeamento polar, ele vai partir de um polo, definido aqui, então, como um ponto oposto à curva de aparação, e ele é interessante, pois simplifica a aplicação do método de Gigiani, de subtração de singularidade, na análise, no cômputo das integrais singulares e hipersingulares. Para tanto, então, as transformações começaram pela transformação do espaço de Gauss-Legendre para um espaço em que se considera os limites da curva de aparação no knot span, em que aqui é apresentada essa avaliação do Roche-Chapelle, que seria o limite para cada dado T. Então, essa parametrização ela é feita ao longo de T1 para T2, o que também é interessante do ponto de vista de implementação computacional. A segunda transformação ela já vai considerar os aspectos que vai levar a curva de aparação para o ângulo, θ1, θ2, medida a partir com relação a reta horizontal para a direita, a partir do polo. E a última transformação, então, ela é a transformação polar propriamente dita, que relaciona, então, um espaço a partir da coordenada ρ, que é um raio, e um eta, que é um ângulo. Por sua vez, a estratégia de colocação ela é exigida pela formulação singular do método dos elementos de contorno isogeométrico tridimensional. Como a aparação remove esses pontos aqui marcados em vermelho, é necessário, então, utilizar uma técnica de colocação alternativa. Esse trabalho, então, aborda a técnica de colocação proposta por Peng e Liang, em que são utilizados P mais 1 vezes Q mais 1 pontos de colocação que não dispõem aparados, o que resulta numa utilização de mais pontos de colocação do necessário.
Então, a contabilização de tais pontos no sistema algébrico utiliza a média aritmética dos coeficientes obtidos. Dessa forma, então, o elemento do tipo 1, aquele trigonal, ele vai distribuir os pontos de colocação utilizando a mesma regra que seria utilizada para distribuir pontos de colocação, com pontos de integração, e vai utilizar, então, o mapeamento de 15 e 1 para levar esses pontos para o espaço físico. Os elementos de tipo 2, para elementos de tipo 2 é considerado, então, o vértice, o vértice oposto à aresta, oposta à aresta de aparação, é efetuada, então, a divisão equalitária dela em relação ao grau, e para poder dispor corretamente esses pontos de colocação, e em relação a cada um desses pontos aqui, de extremidade, é avaliado o limite, o oposto, e é então dividido esse comprimento entre o vértice, a aresta oposta e a aresta da curva de aparação, é dividido então também igualmente espaçado. Já para elementos do tipo 3, é um procedimento análogo ao do tipo 2, mas utilizando a subdivisão em espaços iguais, primeiro da curva de aparação, e depois partindo do vetor normal, essa curva de aparação, para definir tais pontos. Com isso, estão presentes no texto duas aplicações numéricas utilizando superfícies aparadas, e aqui será apresentada a primeira aplicação, que é o cubo com furo cilíndrico. A geometria e condições de contorno então, estão aqui apresentadas. A malha isogeométrica, então, ela permite apresentar que esse furo ele não foi introduzido no problema, então é uma malha única aqui, em que essa porção é removida tanto para a face superior quanto para a face inferior por curvas de aparação circulares, e são utilizados, então, 102 pontos de colocação, que aqui são mostrados, considerando a formulação não singular do MEC isogeométrico tridimensional. O posicionamento dos pontos de colocação para a abordagem singular é aqui apresentado, em que pode-se perceber que todos os elementos aqui utilizados são elementos do tipo 3, então é utilizada essa reta, para poder fazer a disposição dos pontos, em que utilizam então, mais pontos que necessário, aqui tem 16 pontos, o mínimo necessário era 9. Aqui apresenta-se então o campo de deslocamentos totais, totalmente condizente com o esperado, pela solução analítica, dado que esse exemplo possui uma, e para a averiguação da qualidade da resposta é utilizada a avaliação do erro em norma L2, que é uma integral de contorno do deslocamento, do produto entre o deslocamento aproximado e o exato, dividido pelo deslocamento exato. E aqui então apresenta-se o erro em norma L2, em que é importante destacar que as respostas obtidas aqui elas são iguais tanto utilizando quanto não utilizando B++ splines, e elas possuem um bom caráter de convergência, em que a formulação singular se apresenta aqui com uma vantagem, pois ela não depende do parâmetro de retirada do ponto-fonte com relação à distância adotada, para a retirada desse ponto-fonte para a formulação não singular. No entanto, durante o desenvolvimento do presente trabalho foram detectadas algumas dificuldades, alguns desafios e limitações da presente formulação, que são elas. A primeira já foi previamente comentada, que é a complexidade na incorporação dessa operação de aparação ao modelo mecânico. As operações de identificação, a depender de como o Knot Span vai sendo cortado por mais curvas, vai tornando o problema extremamente custoso e complexo até para a implementação computacional. Além disso, um efeito que não foi discutido no presente trabalho, que está presente no artigo de Wang, Benson e Nagy de 2015, é o tuning effect, que é quando o suporte da curva ele é cortado de modo que fica uma pequena porção. Isso gera uma contribuição ruim no problema, na representação do problema mecânico, que gera números de condições elevados e vai começando a levar o sistema e a resposta para respostas espúrias. Como seria, por exemplo, no exemplo anterior, em caso de aumentar aquele furo até ele tomar quase toda a porção da superfície superior ou inferior, ou também com refino isso também pode ocorrer. E, além disso, um grande entrave detectado no presente formulação é a estratégia de colocação para abordagem singular. Essa estratégia de colocação, ela, mesmo utilizando diversos pontos, ela, no segundo exemplo, que está escrito no texto, é possível perceber que ela não conduz a resultados satisfatórios. Era o objetivo, então, do presente trabalho utilizar a estratégia parada para a representação de curvas, da apresentação da abertura e propagação de fissuras, como feito com um avanço em relação ao trabalho de Peng e Liang 2022. Porém, com base nos entraves aqui apresentados, foi buscada uma alternativa, que foi, então, não se mostrou, então, adequado para problemas da mecânica da fratura e buscou-se, então, a utilização da formulação enriquecida para a abertura de fissuras no método dos elementos de contorno tridimensional isogeométrico. Mas por que isso é tão necessário? Porque deseja-se introduzir diretamente a presença da fissura sobre malhas de contorno externo sem considerar a conexão entre essas malhas, a malha da fissura e a malha do contorno externo, para assim dispensar o remalhamento para a posterior análise de propagação de fissuras. Isso é imprescindível para abordagens isogeométricas, porque a reconstrução de superfícies NURBS é extremamente custosa ou até mesmo inexequível, a depender do problema que se deseja abordar.
Então, com isso, propõe-se no presente trabalho a expansão do campo de deslocamentos com o uso da função Heaviside Shifted, aqui apresentada. Essa aqui seria uma função de forma atrelada a esse ponto, uma função de forma quadrática. Aqui a função de forma Shifted atrelada a esse ponto. E aqui a função de forma resultante, considerando, então, inclusive, uma fissura inclinada. É possível perceber que existe um campo aqui de descontinuidade, que o MATLAB, que foi o software que eu utilizei, não apresentou tão bem, mas é possível perceber que há uma descontinuidade ali. Então, aqui está presente o campo de deslocamentos, e aqui está o campo de deslocamentos enriquecidos a partir de uma parcela que vai representar o salto do campo de deslocamentos. Dessa forma, essa interpolação ela vai entrar na identidade sommervilliana tanto na parcela atrelada ao termo livre, quanto na integral, que é avaliada no sentido do valor principal de coxinha do P asterisco. Com isso, então, essa introdução resulta nesses parâmetros associados ao ponto de colocação e aqui a essa integração. Como a integral da soma é a soma das integrais, essa parcela aqui ela permanece uma parcela do MEC convencional, e essa parcela aqui é uma parcela que vai gerar colunas no nosso problema. Quantas? O número igual de colunas ao número de parâmetros de enriquecimento. Esse número de parâmetros de enriquecimento ele vai estar associado ao número de suportes que vão ser cortados pela fissura. Com isso, tem-se 3 equações integrais. A primeira equação é a equação para contorno externo, a segunda para superfície superior de fissura e a terceira para a superfície inferior de fissura, em que apenas essa primeira aqui pode exigir uma avaliação no sentido do VPC, pois o presente trabalho ainda não trata o problema da coalescência entre fissuras. Com isso, e destacando então a compatibilidade, uma vez que foi aumentado o sistema em número de colunas, é necessário aumentá-lo também em número de linhas. E o grande desafio das abordagens enriquecidas no método dos elementos de contorno é o aumento em linhas. Foi-se tentado utilizar uma abordagem de compatibilidade linear, que não se mostrou exitosa, mas aqui apresenta-se então uma minimização do deslocamento relativo entre a superfície enriquecida e a fase da fissura, para quaisquer vetores perturbados dentro dessa base. Então, avalia-se então a presente integral, que é uma integral ao longo da linha de interseção entre o contorno externo interceptado pela fissura e a borda da fissura, e assim, esse desenvolvimento permite, a partir dessas variações, isso é bem similar ao que é efetuado para o desenvolvimento do método dos elementos finitos. É possível perceber que isso tem que ser válido para quaisquer parâmetros ΔD, da aproximação convencional, ΔD chapéu, que é da aproximação enriquecida, e ΔDF, que é o da aproximação da fissura. O que gerar-se-iam mais equações que o necessário. Tomando-se, então, apenas as equações referentes aos parâmetros de enriquecimento, são obtidas as linhas do sistema que nós precisamos para a correta compatibilidade e aplicação do presente método no MEC isogeométrico tridimensional. Resultando, então, um sistema algébrico aumentado, em que o sistema A e o vetor lado direito B não mudam em relação ao que seria utilizado sem considerar essa interseção. A matriz H, Heaviside, ela armazena os valores associados à integral, das equações integrais, e as funções φ1 e φ2 estão associadas, então, a essa integral de linha aqui apresentada. Com isso, então, é importante destacar alguns aspectos de implementação, como a identificação do cruzamento entre fissura e contorno externo via Newton-Raphson. Toma-se, então, o ponto médio da borda da fissura e procura-se se esse ponto intercepta algum ponto do contorno externo. Se sim, essa curva e esse contorno externo estão interceptados. Na sequência, é avaliado de maneira totalmente análoga à curva de aparação essa aresta da fissura, considerando que ela é uma curva parametrizada sobre a curva sobre a superfície de aparação, sobre a superfície enriquecida, e é avaliado todos os cruzamentos entre essa curva e a curva da fissura. Com isso, os pontos de controle enriquecidos são detectados, como previamente comentado, a partir das funções de forma que assumem valor não nulo sobre o que não dispõe interceptado. É efetuada uma subelementação para integração de elementos triangulares, aqui apresentados, sempre 4, que são reunidos como um só quando é necessária a avaliação da integração singular. E a estratégia de integração adotada para tais cálculos é a estratégia polar de integração, também análoga às superfícies aparadas. O cálculo da função Heaviside, então, ele é efetuado a partir do sinal do produto interno entre o vetor normal, fase da fissura, que é adotada como uma fase da fissura em deslocamento, e o vetor partindo da fissura sobre a superfície enriquecida, então ele parte da fissura e vai na direção do nó do polo. Esse produto interno vai dar mais 1 ou menos 1, que vai definir a posição desse ponto, vai definir o sinal da função Heaviside para antes ou depois da fissura. E o pós-processamento, ele exige uma pseudo-malha de apresentação dos resultados, que o código automaticamente chama o GMesh para tanto. Só um detalhe, é importante comentar que o GMesh também é utilizado para a apresentação dos resultados das superfícies aparadas.
Com isso, serão apresentados os dois exemplos que constam no texto. O primeiro deles é um cubo fraturado sujeito a deslocamento de corpo rígido, em que aqui são apresentadas as propriedades de material e geométricas, e são testadas 4 inclinações diferentes de fissura, 0, 10, 20 ou 30 graus, aqui, com esse centro da fissura tomado aqui a 6 metros. São utilizadas 3 malhas para de elementos de contorno, para se averiguar a convergência do método, e tais malhas não são afetadas pela inclinação da fissura, ou seja, são malhas desacopladas entre fissura e contorno externo, que é uma vantagem para a aplicação dessa técnica. As faces externas são todas de grau 1 e as faces de fissura são faces de grau 2. Aqui, então, estão apresentados os knut spans, que são os elementos base de integração, e os cortes para as 3 malhas adotadas. Você vai perceber, por exemplo, aqui, ó, que a curva de corte, né, a linha de corte, ela está quase sobre um ponto de colocação, que vai estar, os pontos de colocação vão estar sobre esse grid aqui, porque a superfície é de grau 1. A configuração deformada, então, apresentada, ela é condizente com o deslocamento de corpo rígido de todas as partes, dado que era desejado que fosse feito um deslocamento positivo da porção anterior, um deslocamento negativo nas 3 direções da porção anterior e positivo na porção posterior. O erro norma L2 também é avaliado para esse exemplo, que possui uma solução analítica, e um aspecto que é importante ressaltar em relação ao texto é que esse resultado foi rerodado depois de um ajuste no código para melhorar o desempenho, que eu espero conseguir ter um tempo para discutir durante a arguição, em que todos os erros estão aí sempre abaixo de 10-6, na ordem de 10-7 até 10-9, em que, como são calculados a partir do erro em norma L2, esses cômputos aqui passam pela ordem de 10-16, que é a precisão de máquina do Fortran. A aplicação 2 já é um exemplo um pouco mais competitivo do ponto de vista de aplicação de engenharia, que ele é um prisma com entalhe tracionado uniformemente. E são utilizadas, então, 4 angulações também para fissura, e o tipo de angulação aqui apresentado exige uma formulação tridimensional. Não é possível rodar esse exemplo com uma formulação bidimensional equivalente. Dessa forma, e aqui essas condições de contorno aplicadas são para prevenção de deslocamento de corpo rígido, o modelo isogeométrico de referência, então, nesse exemplo é utilizada uma comparação entre MEC e MEC enriquecido, ambos isogeométricos. O MEC de referência, então, ele vai exigir 15 superfícies NURBS, pois essas superfícies posterior e anterior, assim como a superfície que é totalmente cortada pela fissura, elas precisam ser devidamente remalhadas. As superfícies da fissura utilizam grau 2, as demais superfícies utilizam grau 1. Então, a quantidade de pontos de colocação para as 4 angulações e as 3 malhas é aqui apresentado, pois é dependente, dado que foi necessária a utilização de um remalhamento para este problema. Aqui, então, apresentamos os knut spans no modelo de referência, que são as regiões de integração. E é interessante aqui, o objetivo principal disso é destacar que na fissura de 45 graus eles já começam a estar um bocado distorcidos em relação ao que seria da inclinação de 0 graus. Com isso, os modelos enriquecidos, então, eles vão possuir 10 superfícies lampas, já que não é necessário mais a construção descontínua das malhas presentes, que são interceptadas pela fissura. As fissuras possuem grau 2 e o contorno externo possui grau 1. Aqui apresentam-se, então, as malhas isogeométricas para uma angulação de 45 graus, em que as malhas são desacopladas entre si, do ponto de vista de não é necessário saber previamente que essa malha tem essa interseção. Malha, então, B e C possuem esse total de pontos de colocação que independe da angulação da fissura. Então, aqui são apresentados os deslocamentos totais, em que, para a validação, é possível perceber que tanto a abordagem convencional e enriquecida obtém os mesmos valores, o que mostra que está validada a formulação enriquecida para a abertura de fissura no MEC tridimensional isogeométrico, e é calculada a energia, então, a energia de deformação para poder ter uma medida única, para se permitir comparar o método convencional com o método enriquecido. É interessante destacar que no presente resultado, que, por exemplo, para uma inclinação de 45 graus, a convencional versus a enriquecida, tem um ganho aí na casa de 500 a 600 pontos de colocação, que são 500 a 600 integrações sobre todo o contorno do sólido que deixam de ser exigidas. Com isso, as conclusões parciais do presente trabalho são que foram desenvolvidos o que foi o MEC tridimensional isogeométrico para trabalhar e foram feitas algumas modificações ao longo do desenvolvimento da tese, pois o código inicial ele precisou de alguns ajustes para poder funcionar para graus menores e maiores. As condições de contorno concentradas foram devidamente implementadas a partir da utilização das funções delta de Dirac. Ocorreu também a incorporação de superfícies aparadas no MEC isogeométrico tridimensional, em que foram desenvolvidas as etapas de identificação, integração e colocação, utilizando também as B++ splines e desenvolvendo a adaptação necessária para elas.
Infelizmente, foi constatado ao longo do desenvolvimento que a utilização ou não delas é irrelevante. Utilizar ou não superfície pelos flows splines não altera a resposta final e só aumenta a quantidade de etapas necessárias pelo método, que foi um resultado obtido no desenvolvimento da tese. E foram também constatados alguns empecilhos que nos impediram de utilizar tal formulação para a abordagem de abertura e propagação de fissuras. Com isso, então, foi desenvolvida a formulação de abertura de fissura, que foi apresentada aqui previamente a partir do uso da função Heaviside Shifter. Como desenvolvimentos futuros, convém destacar a utilização de graus maiores para abertura de fissura. As fissuras, então, elas abrem para superfícies isogeométricas de contorno externo de grau 1. Está sendo desenvolvida no presente momento uma formulação que parte da ortogonalização das funções de enriquecimento para garantir esse aumento do grau. Deseja-se também, como próxima etapa, um enriquecimento para obtenção direta dos fatores de intensidade de tensão, já aí como uma etapa imediatamente próxima. Em seguida, deseja-se utilizar o enriquecimento de abertura de fissura e de obtenção direta de fatores de intensidade de tensão para a propagação de fissuras. Permitam-me destacar um detalhe em relação aos FIT. Os métodos atuais para a determinação de FITs, que passam por integral J ou técnicas aproximadas, elas não possuem um resultado tão satisfatório e exigem um custo computacional elevado. Por isso, deseja-se que os FITs se tornem, então, incógnitas do sistema para a obtenção direta deles e permita-se, então, uma análise robusta para a propagação de fissuras. E, mais uma vez, a propagação de fissuras exige a utilização da formulação enriquecida para a abertura de fissura, pois assim é possível que não seja necessário o remalhamento ao longo de cada passo de incremento de fissura. Além disso, será utilizada a formulação desenvolvida para a abordagem de fadiga clássica e fadiga coesiva no presente trabalho. E a preparação de artigos, então, consta como uma etapa 9, que é uma etapa desenvolvida ao longo de todo o presente trabalho, e também a redação do texto da tese, como o próprio texto de qualificação sendo um texto parcial. Com isso, então, iniciando-se agora no dia 1º de julho, tem-se um período de intercâmbio na Durham University sob supervisão do professor John Trevelyan. Com isso, eu finalizo a minha apresentação, devolvo a palavra ao professor Edson Leonel e agradeço mais uma vez a presença de todos, tanto aqui presencialmente quanto virtualmente. Obrigado. Muito obrigado, Matheus, pela sua apresentação.